Você sabia que tem jogador do Palmeiras ganhando mais do que Vitor Roque no Barcelona? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre uma nova joia do Palmeiras, que já foi descoberta inclusive por uma fornecedora de material esportivo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre uma nova joia do Palmeiras, alguém cotado para substituir Estevão dentro de alguns anos. E tem até uma curiosidade que faz com que esse atleta comece à frente do Estevão. Eu me refiro a Arthur Vicente, só 9 anos de idade. E ele superou o Estevão em relação ao contrato assinado com a Nike, fornecedora de material esportivo que adora apostar em verdadeiras joias. Só para lembrar que o Estevão havia assinado seu primeiro contrato seu primeiro contrato com a Nike quando tinha 10 anos de idade. O Arthur Vicente assina com 9, um ano antes. O recorde entre jogadores de futebol no Brasil pertence a um menino chamado Cauã Basile, que assinou seu primeiro contrato com a Nike com apenas 8 anos de idade. O Cauã defende o Santos. Queria contar um pouquinho da história do Arthur Vicente para que você guarde esse nome. Jogador descoberto pelo João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras, quando fazia parte de um projeto social no interior de São Paulo. O João Paulo foi avisado sobre esse atleta, foi assisti-lo em loco, gostou demais e acabou por contratá-lo para defender as categorias de base do Palmeiras. O Arthur joga no futsal e também no campo, e a ideia é que ele seja integrado às categorias sempre um pouco superiores para que ele possa ir se desenvolvendo e siga o mesmo caminho de Hendrick, Luiz Guilherme, Estevão, entre vários outros que surgiram super bem. Só para completar, além de já ter assinado o contrato com a Nike, o Arthur Vicente também é representado pela Rock Nation, uma das principais empresas de agenciamento que tem, entre outros, Vinícius Júnior, Martinelli e Hendrick. Hora de falar sobre o Palmeiras. Começando com um destaque internacional que Vitor Roque quer jogar no Verdão, isso não é dúvida, todo mundo já está sabendo. Mas o Vitor Roque deu uma causada, mais uma hoje, lá no Betis. Na semana passada, o atacante brasileiro havia se apresentado com atraso para uma viagem da Liga Europa. Nessa quinta-feira, ele foi expulso aos 37 minutos do segundo tempo, na derrota do time dele. Ainda assim, o Betis acabou se classificando porque havia vencido por 3-0 na partida de ida. Importante lembrar que essa expulsão repercutiu extremamente mal na Espanha. Já existe a suspeita de que ele está forçando a barra para sair do Betis. O cara ainda entra e toma o cartão vermelho, só aumentando e reforçando essa ideia que tem sido criada entre torcedores do clube espanhol. O Betis é um dos entraves para que o Palmeiras acerte a compra do jogador. O Palmeiras precisa se acertar com o Barcelona, que pede pelo menos 27 milhões de euros fixos mais bônus. Depois ainda precisa se acertar com o Betis, para onde o Vitor Roque está emprestado até 30 de junho. Outra notícia importante sobre o Verdão: Felipe Anderson, que havia sido contratado com a fama de nunca se machucar, ele chegou a completar 151 partidas consecutivas pela Lazio, sem lesão ou cartões, vem sofrendo com uma pubalgia. O atleta virou desfalque nos últimos dias e jogos do Palmeiras e ainda não tem data para voltar. Nessa quinta-feira ele participou de parte da atividade, depois se recolheu para continuar fazendo seu tratamento específico. A tendência é que ele esteja liberado para a disputa do Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre o Campeonato Paulista, que vai para a última rodada nesse domingo, 18h30, com todas as partidas valendo alguma coisa. Serão 8 jogos em que ou o time briga para se classificar, ou para ficar com a primeira colocação no grupo, ou para tentar escapar do rebaixamento. Importante contar que das 8 vagas para as quartas de final, 3 ainda estão abertas. No grupo B ainda não tem time classificado. O Santos é o primeiro com 15 pontos, o Red Bull tem 14, Guarani e Portuguesa tem 12, todos podem passar, embora vale a lembrança de que a Lusa já não consegue mais ultrapassar o Santos. Se chegar aos mesmos 15 pontos do Santos, Portuguesa perde no número de vitórias. Já no grupo D resta uma vaga, o São Bernardo com empate contra a Portuguesa garantiu matematicamente a sua passagem. O São Bernardo tem 23 pontos, a Ponte 22 e o Palmeiras 20. É que o Palmeiras pode chegar a 23, mas perderia no número de vitórias para o São Bernardo. Ponte Preta e Palmeiras, desses dois, um será eliminado. Só para completar, preciso contar sobre a briga contra o rebaixamento. Inter de Limeira, Água Santa e Noroeste vão para a última rodada com 7 pontos cada. 2 desses 3 times serão rebaixados.
para falar sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Vitor Roque. Você tem alguma mínima ideia de qual o salário do atacante que pertence ao Barcelona, mas está emprestado ao Betis? R$ 1.750.000 por mês. E aqui vem uma curiosidade. Esse jogador que foi negociado do Atlético Paranaense para o Barça, em negócio de 60 milhões de euros, ganha menos, por exemplo, do que o Paulinho, atacante do Palmeiras. Entre salários, direitos de imagem e luvas, o Paulinho recebe no Verdão R$ 2 milhões por mês. O Dudu, enquanto atleta alviverde, também tinha um salário superior ao do Vitor Roque, ele ganhava na casa de R$ 2.100.000 mensais. De qualquer forma, se contratado, Vitor Roque será dono do maior salário do Palmeiras. Verdão já tem um acordo verbal com o jogador de 19 anos de idade, que faria dele o mais bem pago do elenco palmeirense. Hoje o Palmeiras tem jogadores ganhando na casa de R$ 1,5 milhão por mês, são eles o Felipe Anderson, Rafael Veiga, o Gustavo Gomes e o Facundo Torres. Só para completar e te atualizar sobre as negociações. A ideia do Palmeiras era tentar se acertar com o Barcelona e com o Betis o mais rápido possível, talvez até segunda-feira, para que existisse a semana, a última da janela de inscrições, para registro do atleta sem grandes dificuldades. Mas a coisa segue emperrada. O Barcelona exige 27 milhões de euros fixos, além de uma série de bônus que estão sendo discutidos nesse momento. O Palmeiras já até acenou com a possibilidade de fazer essa quitação dos 27 milhões de euros de forma parcelada. Mas os bônus estão muito altos, acima da realidade ou daquilo que o Palmeiras gostaria de gastar. No momento seguinte, o Palmeiras pretende iniciar tratativas com o Betis, para onde o Vitor Roque está emprestado até junho. O Betis vai exigir uma compensação financeira para liberar o atleta, ainda que o Vitor Roque esteja causando para sair mais cedo do Betis. Além de se apresentar atrasado por uma viagem, o Vitor Roque também foi expulso de forma meio que infantil nessa semana em jogo da Conference League. E você, palmeirense, está otimista pela contratação do Vitor Roque? O que acha do salário dele? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Preciso falar agora sobre um reforço liberado para o Palmeiras. Trata-se de Mikael, zagueiro revelado no Galo e que pertence ao Houston Dynamo. Na sexta-feira da semana passada já existia um acordo entre os clubes, mas Palmeiras e o Houston acabaram esbarrando em relação a algumas burocracias, que foram, enfim, superadas. Na manhã dessa quarta-feira o martelo foi batido e o Mikael viaja ainda nessa quarta dos Estados Unidos rumo a São Paulo, onde vai passar por exames médicos e assinar seu contrato. Operação de 5 milhões de dólares, ou mais ou menos 28 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos. Quarto reforço do Palmeiras para 2025, o Verdão é, de longe, o segundo clube que mais gastou em contratações, somados esses 28 milhões da operação com o Houston, e o Palmeiras já bateu 260 milhões de reais. Antes haviam sido contratados o Paulinho do Atlético Mineiro, o Facundo Torres do Orlando City, além de Emiliano Martinez, que ainda não deu o ar da graça no time principal do Palmeiras, jogador contratado do Midland da Dinamarca. Família, ficamos aqui com uma sujeira de notícias do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas para você ficar presente de tudo, não perder nada, chega deixando o celular, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, para saber que a primeira pessoal, a participação, por aqui. Um grande abraço no seu coraçãozinho e até o próximo vídeo, vamos que vamos.